o nosso estudo de hoje. Como eu sempre menciono, não é uma palestra, é apenas um estudo. Nós falamos já da reforma pró-saúde no período antigoverno, falamos a semana passada do período israelita, e hoje nós vamos falar já da obra médico-missionária ah, inaugurada no Novo Testamento por Jesus. A situação do mundo quando Jesus encarnou era uma situação muito, muito difícil. Eu estou falando dentro do povo escolhido. Então, baseado no que nós vamos ver hoje, vocês podem imaginar como era essa situação entre as nações que não tinham o mínimo conhecimento de Deus, né? Entre os chamados pagãos. Então, o que nós vamos ver na época que Jesus encarnou é uma situação de degradação quase que generalizada. Então, vamos fazer um sumário da reforma pró-saúde do período israelita. Nós vimos que durante o período antediluviano até o Êxodo, essa reforma pró-saúde que passou através dos séculos, né, entre um pequeno remanescente que Deus sempre teve ao longo do tempo, ela era feita de maneira oral. Somente no período israelita é que essa mensagem passou a ser uma mensagem escrita, né? Logo depois da saída do Êxodo. Por que escrita? Porque o ser humano já havia tido uma degradação de capacidade mental e intelectual por aproximadamente 3 milênios ou mais. Então, eles já não tinham a capacidade de manter informações e tinham que agora escrever, recorrer à escrita para que fosse um meio de ajudar, né, a que eles pudessem manter alguma coisa aonde se guiar. Então, aí que veio a palavra escrita. E durante esse período, o período escrito, que começou ali, foi dado, então, orientações específicas, novamente, para prevenção de enfermidades. Nós não vimos aqui nenhuma ação em termos de aplicação de terapias, né? Tudo estava voltado para a prevenção. E a questão da higiene desempenhava uma parte importantíssima. O que nós encontramos, o que nós lemos no livro de Levítico e Deuteronômio? Nós lá vimos que foi colocado por escrito, né, a questão do saneamento básico. Nós vimos também a questão da higiene alimentar. Saneamento básico estava envolvido com a questão dos dejetos humanos, né? Então também a questão da água, né? Havia orientações específicas com relação a... E eu não lembro se eu passei esse texto, mas tem um texto que diz: se encontrar um animal morto na água, então você nunca toma aquela água da posição que o animal está morto, da corrente para baixo, sempre da corrente para cima. Então já havia preocupação com a água potável, uma preocupação também com a higiene alimentar, por isso que foi dado lá a questão dos animais limpos e imundos, seria aqueles que teriam um impacto menor na saúde do ser humano, né? Foi estabelecido, nós demos alguns exemplos aqui, porque aí vem a questão da higiene pessoal, né? Também a higiene ambiental, vem a questão do cuidado com o manuseio de cadáveres. Nós vimos prevenção contra enfermidades sexualmente transmissíveis, que essa prevenção estava relacionada em relacionamento, né, monogâmico, heterossexual. Havia orientações para os cuidados com os fluidos corporais, porque podem ser meios de contágio, então haveria cuidados específicos. E havia prevenção também, foi dada a prevenção contra, por escrito, o desgaste físico-mental, que foi dado basicamente no Éden ainda, que era a questão do sábado. Então nós vimos aqui na aula passada, no estudo, a importância, né, biológica comprovada pela ciência, os benefícios que traz para a nossa saúde física e saúde mental.
E saúde espiritual, para nós que somos adventistas, muito mais, né? É um período de reconexão completa com Deus a cada período. E eu mencionei que Deus estabeleceu os ritmos, né? Um ritmo chamado circadiano, que é de 24 horas. Esse ritmo é, é determinado por pulsos, existem horários que certos mecanismos trabalham. Eu mencionei aqui a respeito do período noturno, que é o descanso, que ocorre durante esse período, a produção de hormônios de crescimento, né, que renovam o nosso corpo. E mencionei o ciclo circaseptano, que é o ciclo de 7 dias, né, que é comprovado pela ciência, e o que já se sabe a respeito desses efeitos benéficos sobre o organismo humano. Então, nós temos isso aí. Aqueles que quiserem ler aí com detalhes, vão encontrar no livro de Levíticos e Deuteronômio aí, um material espetacular. Bom, agora chegamos à obra médico-missionária de Jesus. Então, nós passamos da questão da prevenção e Jesus veio agora com a prevenção e também com a ação. Entretanto, a situação em que ele encontrou o mundo era uma situação tão desesperadora que, na realidade, não havia muito o que prevenir, né? Simplesmente, às vezes, quando ele curava uma pessoa, o que ele falava? Vai e não peques mais para que não suceda coisa pior. Vai e não peques mais, né? Porque a situação do mundo era horrível. Eu vou ler para vocês aí, vamos passar uns slides aí, está no o período em que Jesus veio ao mundo. A humanidade havia caído no ponto mais baixo de degradação física, mental e espiritual, né? O pessoal fala assim, mas antes do dilúvio, não, antes do dilúvio não havia uma degeneração física tão grande quando Jesus encarnou. Vamos ver o que diz o Desejar das Nações sobre isso. No capítulo 3 do livro Desejar das Nações, vamos encontrar algumas afirmações que são, para mim, afirmações surpreendentes e estarrecedoras. Diz o seguinte: o engano e o pecado tinham alcançado seu ponto mais alto. Não é interessante isso? Agora vamos traçar, digamos assim, um paralelo para essa situação e a situação que nós estamos vivendo hoje. Vamos traçar um paralelo entre a obra médico-missionária que Jesus teria que fazer, a situação como estava a do povo, e a obra médico-missionária que nós temos que fazer e como que está a situação do povo. Vocês acham, por exemplo, que o engano e o pecado alcançou pontos incríveis nos nossos dias? Com certeza. Segundo, todas as agências para depravar a alma do ser humano foi colocada em operação, porque agora notem o seguinte: Jesus estava no seu primeiro advento, havia acabado de nascer. Então, o que Satanás fez? Ele arregimentou todas as suas forças, não somente para destruir da face do ser humano qualquer semelhança divina, como também colocar impedimentos para que o plano da redenção, a fase do plano da redenção fosse cumprida com a oferta do sacrifício, de todos os sacrifícios, que era a morte de Jesus. Então, todas as agências estava designada para depravar o ser humano, foi colocada em operação durante esse período. As agências satânicas estavam unidas com homens. Então já havia, digamos assim, até um tipo de transhumanismo, né? Já não se via nem muita diferença. Você vê o que diz aí embaixo. Os corpos dos seres humanos criados para a habitação de Deus se tornaram morada de demônios. Será que nós podemos traçar um paralelo dessa situação com a situação em que nós estamos vivendo hoje? Será? Porque, notem, essa era a situação durante o primeiro advento de Cristo, que Satanás queria impedir que ele levasse a cabo a sua missão. Fracassou. Mas agora ele tem uma outra obra, e essa obra é trazer a mesma situação para nós que vivemos hoje e que aguardamos o quê? O retorno de Jesus.
os sentidos, os nervos, as paixões, os órgãos dos homens haviam sido trabalhadas por agências do mal sobrenaturais para indulgir nas luxúrias mais desprezíveis. É uma situação terrível, e eu pergunto novamente, será que nós vemos isso nos nossos dias? Com certeza. E o legado que Deus deixou para nós, que Jesus deixou para nós, é que Ele não está conosco visivelmente, mas está através do Espírito Santo, e nós somos as mãos deles para o nosso tempo. Então, dentro de uma extensão limitada ao ser humano, é essas coisas que nós temos que enfrentar também. A própria estampa de demônios estava impressa na fisionomia dos homens. Note que coisa terrível. Significa que toda semelhança divina já havia praticamente quase sido obletrada da fisionomia do homem. Eu imagino assim, Ellen White também, assim, que espetáculo terrível, né, para Jesus, que espetáculo terrível era aquela situação, né? Os homens praticamente, né, tomados por espíritos ruins, e note que ela estava falando com relação ao povo escolhido. Imagina o que não estava acontecendo ao redor. É um negócio assim que nós não podemos nem imaginar. A fisionomia humana refletia a expressão de legiões do mal, dos quais estavam possuídas. Era realmente uma situação assim terrível, né? O ponto de degradação que levou, né, que o povo de Deus chegou, até que ponto chegou em termos de degradação física, mental e espiritual. O pecado havia se tornado uma ciência e os vícios consagrados como parte da religião. Será que nós podemos traçar um paralelo com o que nós vemos hoje? Né? Hoje, nós vemos assim o mal ser chamado de bem e o bem ser chamado de mal. Nós vemos em todo mundo, né, a justiça ser pervertida, né? Nós vemos, por exemplo, cidadãos de bem serem punidos, explorados, vemos criminosos sendo protegidos, digamos assim, e existe até uma ciência hoje que defende esse tipo de abordagem com relação a como tratar pessoas que se entregam ao mal, que é um problema da sociedade, não é um problema dele, e todas essas coisas baseadas em uma falsa ciência, né? Os vícios também, né? Existem, por exemplo, já no tempo da Ellen White, por exemplo, havia médicos que recomendavam cigarro para poder combater a bronquites, a asma, isso tudo, né, baseado na ciência. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que se diz ciência hoje, porque não tem nada a ver com a verdade na maioria dos casos, principalmente naquilo que diz respeito à ciência médica, né? Nós vemos aí verdadeiras perversões, e a medicina, em certas situações, ela pode ser uma bênção, principalmente em termos de emergência. A medicina pode trazer muitos benefícios para os seres humanos. Mas quando se trata de lidar com problemas crônicos, com problemas relacionados ao estilo de vida, ela é um verdadeiro fracasso, né? Ela não consegue. Então, tudo isso aí está baseado na ciência. Todas essas ações são baseadas na ciência. É baseado numa falsa ciência. E essa falsa ciência acaba fazendo muito dano, né? Por exemplo, eh, sempre se pensou, né, que sempre se pensou e sempre se pregou através dos livros, que o apêndice, né, o órgão vestigial. O que é um órgão vestigial? O órgão vestigial, segundo a evolução, é aquele resto de tecido que ao longo de milhões de anos restou
de um cólon em que foi se adaptando, né? Então, restou ali um órgão vestigial. E baseado nesse princípio, nessa ciência, às vezes um médico abria um indivíduo para poder operar uma coisa e falava, bom, já estou aqui com o abdômen aberto, eu vou levar também o apêndice, porque isso aí só serve para poder infeccionar. E o que que ocorria? Acabam fazendo essas cirurgias. E também das adenoides, também que só serve para infeccionar. E o que que ocorria? Hoje você sabe que quem operou amígdalas e operou apêndice já tem 3 vezes mais chance de ter câncer do cólon. Por quê? Porque o apêndice, por exemplo, ele não é um tecido vestigial. Ele é ali uma gurita, né? Um posto avançado de células de defesa que tem finalidades como manter, né, a integridade da flora intestinal, combater a bactérias que são alheias à flora intestinal. Então, imagine que como essa falsa ciência, quanto dano vem fazendo, né? E tudo isso dentro do envelope, né, bonito, escrito ciência. A rebelião havia atingido o seu ponto mais profundo no coração, e a hostilidade do homem contra o céu era sem precedentes, né? Então nós vemos que havia muita hostilidade. Será que nós temos hoje, nossos dias, hostilidade contra o céu, contra Deus, uma rebelião, uma revolta? Com certeza. Eu estou traçando esses paralelos assim para que vocês tenham uma ideia quando eu for falar na semana que vem, né, daquilo que nós teremos que enfrentar, em que nós vamos nos espelhar, né? É uma rebelião, existe uma rebelião concreta, organizada, né, contra tudo aquilo que é bom e principalmente contra a palavra de Deus, contra aquilo que Deus quer. Nós vemos que até muitas e muitas igrejas estão começando, né, a abrir as portas para certas teorias evolucionistas, né, teorias da fluidez do sexo, né, tudo isso aí, né, tudo também vindo com, digamos assim, com um aval da ciência, né, que na realidade não é ciência. Então, é uma revelação aberta contra o Criador. Esse era o estado de coisas daquele tempo. Era um estado de completa degeneração das 4 esferas de existência humana. Nós temos 4 esferas de existência humana. Temos a física, a mental, a social e a espiritual. De que maneira essa esfera física era afetada? Então nós vemos Jesus curar cegos, havia muita cegueira, paralisia, lepra, nós vemos relato de convulsões, hemorragias, entre outros sérios mais comuns que apareciam, entre muitos outros problemas de saúde. Então, Jesus veio restaurar essas 4 esferas da nossa existência para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte, que Deus estava em Jesus reconciliando consigo o quê? Reconciliando consigo o mundo. Agora, essa questão da cura física, como para nós hoje, ela não é uma questão definitiva, né? Aquilo ali era apenas para mostrar o poder de Deus, o que Deus poderia fazer, e para mostrar que havia um poder superior a isso que poderia curar todos os problemas. E o problema principal, que é o problema do pecado. Então, nós vemos aqui exemplo da esfera física. Vamos ver a seguinte agora. Esfera mental. Havia crenças em simpatias, né? Não sei se vocês lembram, ou já leram a parte lá do paralítico de Betesda, do tanque de Betesda. O que ele acreditava? Ele acreditava na simpatia, que de vez em quando vinha um anjo ali, sacudia a água, e que entrasse primeiro, caía ali e conseguia, mas ele não tinha quem o ajudasse a fazer aquilo, né? Mas ele estava ali há quanto tempo? Há 30 anos. Né? Uma grande parte da vida dele esperando por uma simpatia. Né? Que tragédia, né? Tinha as loucuras, né? As possessões, quantos e quantos demônios foram expulsos, né? E às vezes de uma pessoa apenas, não apenas uma, legiões, como nós vemos no relato dos evangelhos, nós vemos medo, insegurança, né? Será que nós estamos vivendo isso com medo e insegurança nos nossos dias? Com certeza.
E nossa obra médico-missionária, ela tem também essa finalidade, né? De derrubar esses tipos de curas, né? Que na realidade não tem nada a ver com os princípios divinos, que são as curas em simpatias. ah, Teremos que lidar também com o problema de possessão, o medo, a insegurança do povo, que abre as portas para uma série de problemas de saúde. Também tinha a questão social. Questão social, nós tínhamos aí a exploração dos fiéis pelos líderes religiosos, né? Era a exploração pelos sacerdotes, né? Que enriqueciam, obtinham lucros assim, exorbitantes, né? Coisas que eles deveriam fazer grátis, por exemplo, como é, é, cuidar da saúde física, ou dar recomendação, ou dar um parecer positivo, é lepra, não é lepra, ou qualquer coisa assim. Eles estavam cobrando uma fortuna, estavam enriquecidos, né? Então, a questão social, havia a opressão pelo Estado, né? Então, tínhamos ali um Estado ocupando um país, né? Que era o Estado romano. Então, havia a opressão dos impostos, né? Da liberdade de locomoção, havia fome e, consequentemente, havia também o que? A miséria. Então, isso também está relacionado com a nossa obra médico-missionária, né? Nós temos que ajudar as necessidades do povo, da fome, né? A miséria, e atender, mas acima de tudo apresentar a eles o quê? Apresentar a eles algo muito melhor, que vai muito mais das consecuções atuais, né? Olhar mais para além, olhar quando todas as coisas serão restauradas. Seguinte, espiritual. Olha, espiritual era, digamos assim, tudo isso que nós vimos anteriormente era um reflexo, na realidade, da degradação espiritual. É porque a palavra de Deus, ela era distorcida, né? Os judeus começaram a criar uma série de fábulas, começaram a escrever outros livros para dar interpretações pessoais à Bíblia, né? Tem o Misrato, né? Que é um livro onde eles têm ali várias histórias, né? Que na realidade muitas delas são fábulas que acabam lançando discreto na própria Bíblia. Havia uma verdadeira distorção. Havia distorção também para poder obter lucros, né? Era uma situação de exploração completa, né? E os mandamentos e ordenanças humanas, né? Todos os mandamentos, no sábado, por exemplo, havia centenas de regulamentos de como observar o sábado. Então, uma verdadeira perversão, havia a finalidade de Jesus, uma das partes da sua missão, era restaurar o verdadeiro aspecto, né, espiritual de Deus, né, para com os homens. Por quê? Porque isso aí fazia com que Deus fosse visto como um tirano, cruel e indiferente ao sofrimento humano. E havia uma crença, e a crença era o seguinte: se você é rico, prospera, né? Uma pessoa rica, com recursos, então Deus está te abençoando. Se você, por exemplo, é pobre, né, e não tem recursos e tem alguma doença, o que que era? A ideia era o quê? É que Deus não se importava com você, que você devia estar em pecado, né? Era essa situação da distorção que havia sido dado à palavra de Deus. E aí mostrava um Deus praticamente tirano, né? Isso aí foi contribuindo para que houvesse mais e mais degeneração ainda. Agora, a obra médico-missionária de Jesus, eu coloquei os textos de Ellen White entre aspas. Não se pode, quando aparecer fora de aspas, é o que eu escrevi, o que estou falando. Então, aí, a obra médico-missionária de Jesus teria que atender a necessidade nessas quatro áreas. E ele é o modelo mais importante que nós devemos seguir. Temos que colaborar com Deus para restaurar as pessoas, a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde social e a sua saúde espiritual. Esses são os quatro pilares da reforma pró-saúde e da obra médico-missionária. Jesus atuou plenamente atendendo essas necessidades físicas. Nós vimos, ele curou cegos, leprosos, paralíticos, todos aqueles relacionados a manifestações de problemas físicos,
que chegou a ele, ele curou. Até o extremo problema físico, né, que é a morte, ele ressuscitou, né? Mas, como eu digo, era apenas uma representação de uma coisa que viria, né, muito maior e permanente, e perene. Por exemplo, Jesus curou Lázaro. E o que que aconteceu com Lázaro depois? Lázaro morreu, não é verdade? E ainda tem um detalhe: depois que Lázaro foi ressuscitado, Lázaro começou a ser perseguido e tentaram matá-lo muitas vezes. Por quê? Porque era uma representação ao vivo, né? Era uma propaganda ao vivo do poder de Deus através de Jesus. Era uma representação viva da divindade de Jesus, né? Então, uma das coisas que os sacerdotes queriam fazer era tirar a liderança de Jesus e destruir o reclame de Jesus de que ele era o Filho de Deus. Nós vemos, por exemplo, na cura do cego de nascença, né? Ali um dos milagres mais espetaculares, acredito que tão espetacular assim quanto ressuscitar um morto. Por quê? Porque aquele cego era um cego de nascença. Ele nasceu cego. Vamos analisar qual é o processo de ver. Nós vemos, quando temos olhos normais, nascemos, ao longo do tempo nós vamos aprendendo a ver. Por quê? Porque os nossos olhos vão captando as imagens, essas imagens vão sendo arquivadas e nós vamos dando nomes que determinam essas imagens. Então, depois, ao longo do tempo, vai falando o que é um carro, o que é uma pessoa, o que é uma árvore, o que é um ônibus. É porque essas imagens estão lá e nós já temos o conceito. Mas esse cego de nascença, ele não tinha conceito nenhum, porque ele nasceu cego. Ele não ficou cego depois. E os judeus criam que somente Deus poderia curar um cego de nascença. Portanto, admitir que aquela pessoa que nasceu cega, Jesus curou, seria a mesma coisa que admitir a divindade de Jesus. Tanto é que de todos os milagres de Jesus, esse foi o segundo que mais revolta e oposição teve, né, no Sinédrio. Mandaram investigar, queriam saber se realmente a criança havia nascido cega, e perguntaram ao vizinho, perguntaram um montão de gente, né? Escuta, ele nasceu cego, mas como que ele está vendo? Eu não sei. Mas fizeram uma verdadeira investigação para jogar descrédito aquele milagre que foi feito, porque a cura do cego de nascença foi um milagre tão espetacular que Jesus não somente trabalhou na parte dos olhos do indivíduo, trabalhou dentro da mente, dentro do cérebro. Ele colocou ali imediatamente todo o arquivo de imagens para que quando ele abrisse os olhos já pudesse não somente ver, mas saber o que ele estava vendo. Então, é uma coisa assim impressionante, né? Como que foi feito esse milagre. Não somente os olhos, mas também foi colocada a informação que ele necessitava para que os olhos pudessem realmente ver e o cérebro identificar quais imagens que eles estavam vendo. É perguntar ao pai, perguntar à mãe, querendo incriminar o pai depois falou assim, não, escuta, pergunta a ele já tem idade, ele pode responder, com medo de se meter em confusão, né? E foram perguntar finalmente o rapaz, né? E quando perguntaram o rapaz, fala assim, você nasceu cego? Ele disse, é verdade, eu nasci cego. E então os judeus perguntaram assim, mas como que você vê? Como que você está vendo? E esse jovem, ele deu uma das respostas mais belas que eu já vi na Bíblia. Ele disse o seguinte, eu não tenho a menor ideia como estou vendo, mas uma coisa tenho certeza, eu era cego e hoje eu vejo. E aqui eu quero trazer uma aplicação para nós. Muitas das vezes, né, uma pessoa se submete, né, a tratamento, a uma terapia natural, e de repente ela tem diabetes, a diabetes está lá em cima, e os resultados são espetaculares, a glicemia volta ao normal. E muitas pessoas podem perguntar, mas escuta, você não era diabético?
A pessoa não precisa dar muita resposta, não. Como é que se explica isso? Você era diabético, agora a sua glicemia está normal, como é que se explica isso? E a resposta que a pessoa tem que dar qual é? Olha, uma coisa eu tenho certeza, eu era cego, eu era diabético e agora minha glicemia era normal. Uma coisa eu tenho certeza, eu era obeso, agora eu estou no peso normal. Uma coisa eu tenho certeza, eu sofria de asma, mas agora estou. Se você me perguntar como cientificamente isso ocorreu, eu não tenho a menor ideia, mas eu tenho certeza disso, que eu padecia de um problema e agora esse problema desapareceu. Então, é a ação do milagre de Deus através de quê? Através das nossas mãos, que devem ser também as mãos de Jesus. Bom, vamos ver aqui a necessidade mental. Deu esperança, fé, segurança. Ele libertou muitos das garras dos demônios, né? Deu esperança. Nós vemos aqui dois casos, né? Nós vemos o caso, você lembra aí do jovem rico, né? Que era um jovem rico, tinha tudo para poder ser um indivíduo feliz, bem resolvido, né? Mas ele vivia em angústia anterior, né? Ele não tinha o quê? Ele não tinha esperança, né? Então foi buscar a Jesus e pediu lá, né? Que perguntou o que que ele teria que fazer e Jesus disse o que ele teria que fazer, mas eu não quero entrar na questão do sermão sobre isso, que era a questão de era uma pessoa que tinha tudo para não ter problema nenhum, mas era uma pessoa que estava sem fé e sem esperança, né? Uma pessoa do povo. Agora vamos ver um exemplo de um líder, né, que deveria estar vendendo, espalhando esperança para todo mundo e na realidade vivia uma tremenda insegurança. E nós encontramos isso em Nicodemos, né? Nicodemos, ele tinha um problema e tinha vergonha do próprio problema. Ele era um doutor da lei, uma pessoa respeitada, né? E supostamente conhecer profundo das escrituras. Eu acho que ele conhecia mais os mandamentos e ordenanças dos homens do que as escrituras, por isso essa razão desse vazio interior que ele sentia. E que ele foi de noite procurar a Jesus. Por que que ele foi de noite? Para que ninguém visse. Olha, o Nicodemos, aquele doutor da lei, está buscando aí um pregador itinerante. O que que é isso, né? Ele foi de noite. E começou ali a falar com Jesus e Jesus explicou a respeito do novo nascimento. Ele se fez de não entendido, né? Mas como é que é? Tem que voltar, né? Um argumento até um pouco infantil, tem que voltar ao ventre da mãe para nascer de novo, né? Mas não era isso, é porque esses conceitos, apesar de todo o seu doutorado, ele não conhecia. E aquilo para ele era uma novidade, nascer novamente, né? Então, havia muita insegurança. Então, o doutor da lei, ele estava inseguro, ele estava sem fé, estava sem esperança, né? Então, Jesus veio restaurar nas pessoas a fé, a esperança e libertar aqueles que estavam diretamente, né, sobre o domínio do inimigo. Social, né? Social, ele proveu alimentos, né, para os que precisavam. É, Nós temos lá a alimentação da multidão. Jesus viu uma necessidade, alguém trouxe para ele a necessidade, ele notou, ele proveu ali alimentos, como uma lição para nós também. Jesus rompeu barreiras sociais incríveis, né? Ele falava com cobradores de impostos, né? Com os republicanos, com publicanos, com aqueles que eram considerados pares da sociedade, né? Jesus rompeu barreiras, né, de comunicação lá junto ao poço de Jacó, com a mulher samaritana. Ele rompeu duas barreiras. Primeiro, se dirigiu a uma mulher que estava só, diretamente a ela. E segundo, se dirigiu a uma mulher samaritana, né? Então, esses preconceitos, Jesus foi rompendo também, né? Então, essa questão social foram barreiras que ele foi rompendo. E à medida que essas barreiras foram sendo rompidas, a sua mensagem ela foi se ampliando, né? Porque esses estrangeiros supostamente acabavam sendo transformados em emissários da sua verdade, né, da verdade divina. Então, essa também é uma ação que nós temos que ter, né? Não adianta chegar e falar de Jesus para uma pessoa enquanto ela está com o estômago vazio, está passando frio, está passando fome, está enfrentando muitas dificuldades. Nós precisamos atender essas necessidades também, não somente essas,
mas essa também. Então nós vemos aí as 4 esferas, né, da existência humana que Jesus, na sua passagem na Terra, atendeu: esfera física, mental, social e espiritual, e que deixou um modelo. Esse é o modelo para nós. O espiritual, ele trouxe à luz a verdadeira vontade de Deus e exemplificou isso aonde? Na sua própria vida. Mostrou que ele é um Deus de amor e podemos chamá-lo de quem? De Pai. Na oração ele ensinou Pai Nosso. Então, aqueles que temiam a Deus, Jesus veio trazer, digamos assim, restaurar não somente a imagem de Deus no homem, como tirar as distorções a respeito do Pai, de Deus, que havia sido feito através daqueles ensinamentos, né? Que quem prospera é abençoado e quem não prospera está amaldiçoado, né? Então, isso era muito comum na época. E Jesus trouxe à luz a verdadeira vontade de Deus e ele exemplificou isso na própria vida, né? Deus é um pai. O que que Jesus veio fazer? Ele veio restaurar, né, o relacionamento direto, né, de Deus com o homem através dele. Agora não necessitaria a sacrifício de animais, não necessitaria mais de sacerdotes, né? Ele veio mostrar que Deus se preocupa conosco como um pai se preocupa. Ele não falou somente uma vez, né? Falou que os pais, né, sabem dar boas dádivas aos seus filhos. Imagina o que Deus não pode dar. Então, ele colocou até acima do amor de pai. Então, é muito interessante essa questão, porque hoje, na realidade, tem muitas pessoas que acabam duvidando, né? Duvidando que Deus se preocupa com ela. Existem muitas necessidades, muitas carências. Isso aí tem que ser suprimido. Nós temos que trazer o verdadeiro caráter de Deus e apresentá-lo para as pessoas. Isso faz parte da obra médico-missionária, que é a restauração espiritual. E ainda digo mais, se essa restauração espiritual não acontecer, o resto não tem como acontecer. Então, na realidade, isso aqui deveria ter vindo como o primeiro item. Então, porque esse é um modelo que ele nos deixou para a obra médico-missionária, e se nós seguirmos esse modelo, nós não teremos como nem onde errar. Não precisa inventar, ok? O padrão já foi estabelecido com o próprio Jesus na sua ação médico-missionária. Isso aí foi ampliado, né? Agora, para o remanescente, a partir de 1844. E esse é o modelo, então nós temos que nos apegar e utilizar esse modelo como exemplo para nós. Muito bem. A nossa próxima palestra, a obra médico-missionária do remanescente, nós vamos começar com os pioneiros até nos dias atuais. Então nós vamos ver a situação como era naquela época também. E o que que a igreja tem feito, como é a situação hoje, o que que nós precisamos fazer, né, dentro desse modelo que Jesus deixou para nós. Pai nosso que está nos céus, te agradecemos pelas bênçãos que nos tem concedido e por deixar para nós, através da pessoa de Jesus, a fé, a esperança e a capacidade de fazer o trabalho que Ele nos ordenou fazendo, que é pregar o Evangelho, que é curar os enfermos, liberar os cativos. Te suplicamos que nos capacite a cada dia para isso, mas que como Jesus nós possamos também não só falarmos, mas que possamos também ser um exemplo vivo daquilo que podemos passar. Abençoe a cada um dos que estão conosco, dê a cada um supra as necessidades, segundo a tua misericórdia, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.